Para o Tio Henrique vai trazer agora. A Câmara Municipal se reuniu pela segunda vez, depois da volta do recesso. E o que é que temos de importante na sessão de ontem, hein, Tio? Pois é, Paulinho, uma sessão até morna, tímida, sem aquela efusividade que os debates entre as bancadas sempre proporciona. Isso porque a bancada oposicionista, como mostra aí na imagem da tela da rede social de quem nos assiste, não se fez presente na sessão, mas justificou a ausência em função de fazer sala, né? Aquele jogo político, quando vem a autoridade aqui para a região, Paulinho, como é mais alinhado, né? O Arthur Bruno com o grupo aí que é de oposição e que compõe a base de oposição no parlamento iguatuense, eles foram à cidade vizinha Quixelô prestigiar a inauguração de um ginásio poliesportivo, né? Como informou aí Luiz Sucupira quando trouxe uma análise no Balaio de Gatos. E em função disso, Paulinho, a bancada situacionista, em sua ampla maioria, na presença do parlamento, fez seus discursos. Alguns parlamentares fizeram uso da palavra no pequeno e no grande expediente, mas aí sem o debate intenso como é característico. E nos posicionamentos, Paulinho, aliás, durante o decorrer da própria sessão, nenhum projeto foi deliberado ou aprovado, né? Somente os requerimentos que foram produzidos pelos parlamentares. A sessão da Câmara, Paulinho, mais uma vez presidida pelo vereador Marconi Filho, do PDT, essa que, como você disse também, é a segunda sessão depois da volta desse período de recesso, nesse segundo período legislativo da Câmara Municipal aqui na nossa cidade. A primeira sessão foi na terça-feira, como trouxemos aqui também o resumo aos nossos ouvintes e internautas. Certamente, Tio, muita coisa importante para ser votada, né? Muita coisa importante para ser votada, inclusive fui informado, Tio, de que tem uma empresa, uma cervejaria que não sei se esse projeto teria chegado à Câmara Municipal, mas foi instalado em Iguatu um conselho econômico, e esse conselho já teria se reunido, precisa aprovar a vinda dessa cervejaria que se instalaria ali pela região da Vajota, né? A empresa traria de empregos cerca de 200 empregos de imediatos e vai investir no Iguatu cerca de 10 milhões de reais de imediato, seria com recurso próprio e rápido. Então, apenas esperando a autorização do Conselho para que o projeto vá para a Câmara Municipal, porque, se eu não estou enganado, Tietê precisa da doação de um terreno de uma área de mais de 19 mil metros quadrados para que esta empresa do ramo de cervejaria se instalasse aqui no Iguatu. Chegou alguma coisa por lá já? Falaram alguma coisa, não? Até o momento não, viu, Paulo? Eu posso até sondar essa informação, mas vindo de você, a gente acredita e dá credibilidade, obviamente, a exclusividade dessa sua informação, mas geralmente quando se instala algum empreendimento aqui na cidade de Iguatu, busca-se, né, esse famoso incentivo, né, as políticas de incentivo. A última secretaria levou até inclusive um projeto atenuando essas questões, né, proporcionando, ampliando essa possibilidade de empresas se instalarem em nossa cidade, com incentivos fiscais, a isenção de alguns tributos iniciais junto ao poder público da cidade, a destinação também de áreas públicas, mas acaba sendo muito controverso, viu, Paulinho? Por mais que exista alguma boa vontade por parte do poder público em destinar áreas públicas, sempre tem alguma ação que acaba sendo de imediato protocolada pela oposição ou por alguma entidade, achando que de alguma maneira não seja viável, né, a destinação de áreas públicas para empresas do segmento privado. Mas enfim, é um debate aí que promete aí, Paulinho, chegar aos nossos microfones e vamos de alguma maneira estar atentos a qualquer movimentação nesse cenário legislativo e trazer aqui como informação os nossos ouvintes e internautas também. Pois é, Tia, já vivemos essa situação, né? Essa cena, ela não é nova, né? Iguatu já perdeu por causa desse formato de fazer política, já perdeu empresas que iam se instalar no Iguatu por causa de uma briga política, porque tinha que falar uma coisa interessante. Muitas das vezes o sujeito não autoriza, não aprova, porque não, isso daí não é nem que seja somente um terreno público,
é porque beneficiaria grupo tal, grupo B, politicamente, o que é uma coisa muito triste. Porque é o seguinte, se tá tudo ok, dentro dos conformes, dentro da lei, não tem nada ilegal, obviamente, né? O povo precisa de emprego. Novas empresas precisam se instalar no Iguatu. Independente se é Chique, se é Pedro, se é Manel, tá trazendo, não importa. Tem que gerar emprego. Nós estamos com empregos defasadíssimos no Iguatu, isso castigando o comércio local. A informação que eu tive é que o investimento, como nós dissemos, é de 10 milhões de reais, são 10 milhões de reais. A previsão média de recolhimento de impostos entre ICMS, COFINS, mensalmente, seria em torno de 2.220.000 reais, que o município arrecadaria, né? Previsão média de contratação de serviços indiretos e terceiros de dinheiro que circularia no comércio em torno de 1.600.000 reais, um volume total de empregos de 285 empregos de imediato, né? O empreendimento seria realizado, como dissemos, com recurso próprio e imediato e, obviamente, encontram-se protocolados aí aguardando aí uma autorização desse conselho, como nós dissemos, o conselho é um conselho econômico do município. E ontem saiu essa publicação da portaria 1444/2023, relativa inclusive à nomeação dos membros desse conselho, e já uma demanda para que isso seja autorizado ou não de forma rápida. Porque assim, obviamente que para que a empresa se instale, a empresa também, obviamente, deve estar ganhando algum tipo de incentivo. Incentivos, inclusive incentivos fiscais. Mas nós já debatemos sobre isso aqui, né? Se você chega no município como Maracanaú, que é um dos municípios da região metropolitana que mais cresce, quando você chega, o neguinho tem lá no painel dizendo o que é que o município oferece para que as empresas ali se instalem. Então o cara passa por ali, por exemplo, é um empresário e diz, a prefeitura daqui está oferecendo isso. Claro que isso aí já foi aprovado em lei, na própria Câmara Municipal. Mas o sujeito sabe qual é o incentivo que ele vai ter quando ele for se instalar por lá, levando sua empresa. E aí gerando 200, 300, 500 empregos. Faz tempo que a gente não vê nenhuma empresa no Iguatu instalando e oferecendo 285 empregos. Seriam esses os empregos que essa empresa, que essa cervejaria que quer se instalar no Iguatu geraria de forma antecipada. Então assim, vamos ficar de olho, obviamente, para saber se não vai haver qualquer tipo de politicagem que possa atrapalhar. Claro, lembrando, tem que estar tudo legalizado, tudo dentro dos conformes, obviamente, mas baseado em fatos anteriores, em que empresas chegaram aqui querendo se instalar, se gerou um rebuliço tão grande que a Câmara Municipal, obviamente, mas nesse período a Câmara havia uma briga maior. Era ali uma diferença de situação de oposição de 1 voto, 2 votos. Hoje a prefeitura tem mais votos hoje, né, Tira? A favor dela, não? Tem maioria para aprovar, pelo menos a configuração até ontem, né, Paulo? Certo, no meu certo. observar, havia essa base aí coesa nesse sentido de aprovar qualquer projeto, né? Mais de 2/3 da casa. Não precisa nem muito longe, viu, Paulo? Recentemente, houve até a destinação de uma área pública para a empresa Iveco, que é do segmento de caminhões, exatamente, maquinários pesados, que iria se instalar também naquela região da comunidade do bairro Varjota. Mas em função dessa celeuma política e também permeando esse assunto também na área jurídica, com o posicionamento do Ministério Público, decisões judiciais que proibiram essa destinação de áreas públicas a segmentos privados, acabou que a empresa se instalou na região do Cariri. Isso é um fato aí recente de no máximo aí 3 anos, Paulo. É verdade. Atrás. Sim, é justamente baseado nesses fatos que a gente conhece, que nós conhecemos por acompanharmos todos os dias,
Que a gente vê uma empresa querendo se instalar, como dissemos, que esteja tudo legalizado, que haja boa vontade, também política, de não atrapalhar o investimento chegar até Iguatu. Independe de quem esteja por trás trazendo isso. O povo está tão cansado, precisando de ajuda, precisando de emprego, que seria nesse momento cruel demais impedir que mais uma empresa se instalasse aqui no Iguatu.